Bom, boa tarde a todos os presentes. Temos o privilégio de contarmos aqui com vocês para a continuidade do simpósio e agradecer ao Gildo pelo convite, agradecer o Instituto de Estudos Avançados, que em conjunto também participa da organização. Assim, eu sou bastante míope, mas eu vejo o professor Ari Plonsky sentado aqui à frente, que é o vice-diretor do IEA da USP. E nós temos 3 participações de colegas absolutamente notórios no âmbito da ciência e da tecnologia, de tal forma que eu acredito que vai ser bastante produtiva a nossa conversa durante essa hora e meia. Cada um deles tem, em princípio, 20 minutos para conversar. Nós não combinamos quem vai começar. Podemos adotar o princípio de ladies first ou não? Eneli, pode ser? Pode ser. Então a palavra vai ser da professora Nelly, e como ela vai fazer uma projeção, eu e o Hugo vamos sentar aí à frente para não perdermos os detalhes. A palavra é sua, Nelly. Muito obrigado. Obrigada. Então, você quer? Eu sento aqui, isto. Então, deixa eu tentar aqui. Será que deu? Sim. Mas parece que resolveu ficar todo essa tela. A tela parece que não está legal. Hã? Certo? Oi? Hoje é dia da rebelião? Tá certo, tá ok. Pode. Muito bem. Bom, gente, então, eu queria agradecer, primeiro, o convite que me foi feito, né, pelo professor Guido, e, no nome do professor Guido, agradecer a todos os que estão envolvidos nesse simpósio, né, que a gente sabe bem o que é uma preparação e depois a execução dos eventos científicos, né. Eu agradeço também as bonitas palavras do professor, mas eu sou nada mais do que uma simples geógrafa que tem alguns olhares específicos, né? Então, eu vou tentar me manter no tempo, e se por acaso eu estiver passando, me faça um sinal, por favor. Então, eu gostaria, né, de dizer que eu adotei o ponto de partida, obviamente, que está, né, no próprio livrinho do seminário, que diz a multiplicidade de olhares teóricos, de perspectivas metodológicas, de fontes, de objetos de pesquisa e do papel social dos cientistas. Nesse sentido, né, qual foi a intenção minha ao preparar essa fala? Foi fazer uma visão sintética da política de ciência e tecnologia relacionada com o desenvolvimento de alguns segmentos estratégicos, né? Que segmentos estratégicos são esses, né? São alguns que têm uma relação, uma articulação estreita com a questão do meio ambiente, que é, de fato, a área onde eu me sinto mais à vontade, né? Então, normalmente é interessante também a gente comentar de quem é esse olhar, né? Esse olhar sobre a política de ciência e tecnologia e sobre alguns aspectos do meio ambiente é exatamente de uma geógrafa. Quer dizer, um dia eu fui geógrafa, né? Eu me formei na geografia, passei pelo planejamento urbano, voltei para a geografia no doutorado, no pós-doutorado fui para outras áreas, mas sempre, como a história pessoal e profissional da gente tem muito a ver, né? Eu trabalhei muito tempo no governo federal. Governo dos estados, depois governo federal. Então, né, o cachimbo torto é da análise da política pública, né? Então, nesse sentido é que eu vou olhar um pouco a questão da política de ciência e tecnologia e, mais recentemente, obviamente, acrescentando a inovação, né? E tentar traçar uma pequena linha de tempo,
Eu acho que muita gente aqui conhece, minha pretensão não é chover no molhado, é apenas fazer um pequeno resgate e, portanto, eu peguei somente alguns elementos importantes dessa linha do tempo, baseado muito nessa leitura do Oliveira, que faz uma trajetória historiográfica do processo decisório. E isso me chamou muita atenção, porque eu sou uma das pessoas que gosto muito, ao trabalhar com política pública, olhar bastante os bastidores. E esse texto do Oliveira, ele faz, de uma certa maneira, uma análise do que se passou nos bastidores da política de ciência e tecnologia no Brasil. E, obviamente, isso tem a ver com os grupos que estão no poder em determinado momento. Então, eu resgato aqui a criação do MCT em 85. Até hoje ele permanece sendo o órgão central do sistema. Mas nós temos, na questão da ciência e tecnologia, da Comissão Nacional de Pesquisa, então vamos pegar essa história mais recente e mostrar que desde os anos 1950, a partir daí, 51, a gente começa a criar dentro do país, no governo federal, não quer dizer que alguns dos estados já não tivessem essa situação, no governo federal, algumas agências, algumas instâncias que vão trabalhar com a questão, definir, por um lado, a questão da política de ciência e tecnologia e depois criar alguns instrumentos. Então, o Conselho Nacional de Pesquisa foi o primeiro elemento e ele, imediatamente, essa primeira fase dele é uma aproximação muito grande com Estados Unidos, na necessidade de traçar uma agenda de pesquisa para a América Latina. Depois a criação dos fundos, 62, 69, 65, e o momento em que a CNP, o Conselho Nacional de Pesquisa, se transforma em CNPq. Então, veja, se a gente resgata essa história, entre 68, 69 e 1985, é o que foi considerada a época de ouro da política, do início da política de ciência e tecnologia. E isso leva muito a ver com o momento que também, para o país, havia a predominância do nacional desenvolvimentismo. Então, as coisas se colam e se fazem representar. Continuando, ele vai apontar que, em 85, finalmente, ao invés do CNPq estar voltado pura e simplesmente para a visão do nacional desenvolvimentismo, ele vai ser, entre aspas, devolvido à comunidade científica, e passa a ser vinculado ao MCT, esse sim que assume o papel, como são os ministérios, assume o papel de coordenador e formulador da política nacional. No final dos anos 90, o CNPq cria a questão da plataforma do CV Lattes e, a partir de 99, ele tem uma série de outras coisas. O início do século XXI é a criação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, é o grande apoio pautado nas universidades, nos centros de ciência. Então, a política volta-se, de alguma maneira, a encarar o espaço dos cientistas. E, finalmente, deixei como uma questão de que, em 2016, parece representar, 2017 e agora, um processo de desmonte desse sistema que foi criado ao longo do tempo. Então, nós temos aí dos anos 60 para cá, quer dizer, já temos bastante tempo da criação das instituições, das regras, dos fundos, para chegarmos em 2016, a gente vê a junção no Ministério é uma junção que é, do meu ponto de vista, muito perigosa para a área de ciência e tecnologia. Então, veremos quantas vamos avançar, mas o simples corte
né, de mais de 40% do orçamento de 2018, de 2017, já mostra um arrefecimento da política de ciência e tecnologia. Eu queria chamar a atenção, né, para um dos aspectos, como eu disse agora mesmo, eu não ia fazer uma história e também não vou pegar toda a política de ciência e tecnologia, para apontar alguns aspectos, né? Em 84, o surgimento do primeiro programa dos parques tecnológicos, científicos e tecnológicos pelo CNPq. Tem muito a ver com experiências de parques tecnológicos na Europa e nos Estados Unidos. Mas a gente sempre com algum atraso, né? Em 85, a gente estava fazendo aqui, começando o primeiro programa de uma experiência que já tinha brincando uns 20 anos em outros países. Aí, só para dar uma ideia, em 2013, né, eu não consegui dado mais recente, pode ter sido uma falha, obviamente, mas 94 iniciativas de parques científicos e tecnológicos tinham o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, sendo que 28 em operação, 28 em processo e 24 no comecinho, fase de projeto ainda. E o modelo estabelecido foi o modelo de incubação, né, em 3 gerações. Um conjunto, primeiro, pensando em espaço físico e recursos compartilhados, depois o serviço de apoio ao desenvolvimento de negócios e a terceira fase, a terceira geração, o networking. O governo federal mantém 369 incubadoras, sendo que já mais de 2.300 empresas, 2.800 empresas já saíram, né, portanto, já chegou na sua fase de crescimento e, portanto, de andar com as suas próprias pernas, e algumas empresas incubadas. Mas a geração de emprego é que é interessante, né? Então, é um polo realmente, né, de mais de 29 mil empresas instaladas, ocupação de mestres e doutores, formação de equipes gestoras, formação de institutos de pesquisas vinculados a esses parques científicos e tecnológicos. Um faturamento de mais de 15 bilhões, né, e um financiamento dividido entre estados, municípios, iniciativa privada e governo federal. Veja que o governo federal hoje, né, ele não chega a um terço dos recursos destinados. Mas quando a gente pensa na distribuição geográfica, obviamente o Sudeste, né, onde concentram esses parques tecnológicos. Então, poderíamos fazer, né, algumas considerações, é porque é onde tem mais universidades, é porque é onde tem mais população, é porque é onde tem mais empresas. Bom, é verdade, tudo isso é verdade, né, mas é também, digamos, o processo muito mais dinâmico a partir daqui. Ainda há alguns estados, né, algumas regiões, o Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte, ainda muito a consolidar. E principalmente porque, né, também é tradicional na política científica a questão da tentativa de fixação dos pesquisadores, dos professores, né, de pessoas que se formam e que saem dessas regiões exatamente para vir para o Sudeste. Então, aí, né, você tem uma política, quase que uma política de enxuga-gelo, porque você forma o pessoal em suas regiões, tenta dar condições de que ele permaneça por lá e, normalmente, acabam vindo, né, se deslocando para regiões onde tenha muito mais dinâmica. Então, isso é um processo. E aí eu queria entrar, né, nas áreas que me tocam um pouco mais de perto, né? Que áreas são essas? Durante muito tempo, eu venho trabalhando com frentes pioneiras, com a questão do agronegócio, com desenvolvimento cada vez maior, né, de regiões como o Centro-Oeste. Eu me lembro, nos anos 70, Centro-Oeste era realmente impossível de pensar em se aproveitar, e quando a gente vê hoje, né, muitos desses setores são exemplos de sucesso. No agronegócio,
né, o complexo agroindustrial, com o investimento da pesquisa, com o investimento de inovação tecnológica, principalmente nos cultivares, com a adaptação dessas sementes já a processos, por exemplo, vinculados a mudanças climáticas, né? Sementes resistentes à falta d'água ou a um período chuvoso mais intenso, a busca do aumento da produtividade, o aparecimento das 2 safras por ano e a transformação já do uso desses produtos na própria fazenda. Então, há uma confiança dos produtores, né, na resolução tecnológica. Eles acham, isso realmente é resultado de pesquisa feita nessa região, por mim e por um grupo de outros colegas, que para os produtores matogrossenses, por exemplo, a solução está na tecnologia. Não tem problema se tiver falta d'água, não tem problema se for chuvoso demais. A tecnologia resolve. Esse é um aspecto realmente de confiança, né? De confiança de que a tecnologia resolverá algum problema. A biotecnologia é uma área que também vem se desenvolvendo muito. Mas o que chama a atenção é que, às vezes, a decisão para o investimento em alguns cultivares toma tempo demais. Tá? Isso também é um resultado de pesquisa feito pelo meu grupo, que mostra a questão de que, por exemplo, cultivares você leva cerca de 13 anos de pesquisa e 6 milhões de dólares por ano para poder desenvolver um novo cultivar. Então, se amanhã nós tivermos um problema realmente de mudança do clima, nós ainda não estamos preparados, né, para substituir esses cultivares, essas sementes que estão lá. Isso, obviamente, é uma questão de política pública, de política de ciência e tecnologia e das políticas outras setoriais, né? Um outro aspecto, e esse eu gostaria também de focar, 5? Tá. De focar um pouco a minha visão, é a questão da biodiversidade. Né? E a biodiversidade, ela sempre foi vista como um novo setor. Né? Eu me lembro muito nas negociações internacionais do Brasil, a diplomacia sempre pôs o pé no freio quando se falou de floresta ou de clima, mas ela sempre olhou com muitos bons olhos a biodiversidade, por conta de poder ser um novo setor. E, de fato, se a gente prestar atenção, né, que jeito que a biodiversidade vem sendo aproveitada? Ela vem sendo aproveitada por meio dos arranjos produtivos locais. Né? E muitos, sob forma, desde 2003, ele entra na política, nos PPAs governamentais, né, e há investimento. A questão é que a gente vê, primeiro, no primeiro PPA foi experiência só, e depois ele se transforma realmente em uma política já muito clara. Só que a gente vê o seguinte, né, a maior parte desses APLs, dessas inovações, tem baixa tecnologia, baixa ou média baixa tecnologia, 3/4 desses APLs. Na biodiversidade, ainda, né, nós poderíamos chamar a atenção para esses 4 grandes setores em que há o investimento da biotecnologia junto, né, na definição da agroindústria emergente, na agricultura familiar, na saúde. Essa é a área onde há mais desenvolvimentos, há mais APLs, então, fitoterápicos, cosméticos, enfim, isso tem desenvolvido muito, né? E também na questão de outros setores. Quando a gente toma a questão do meio ambiente, eu chamaria a atenção para esses produtos que a biodiversidade pode gerar e que eles podem ser utilizados via aproveitamento de unidades de conservação, né, das existentes hoje em dia, seja por conta, por exemplo, de emissão evitada ou de estoque de carbono, seja por conta de visitações, ou ainda, sobretudo, alguns modelos de aproveitamento de produtos extrativistas em reservas extrativistas. Então, já há um avanço nessa direção, no sentido de que é possível aproveitar, né,
essa biodiversidade é possível aproveitar a partir do desenvolvimento da biotecnologia. E isso tem que estar muito claro, eu acho que talvez seja essa a minha penúltima lâmina, né? Eu chamo atenção para essas duas imagens do Brasil. No primeiro mapa, esse círculo, né, vermelho, é exatamente a área onde, do ponto de vista do meio ambiente, nós temos uma conjunção de fatores negativos. Desmatamento, frente pioneira, queimadas, etc. Mas, e o que a gente chama de frente pioneira, atrás dessa frente há uma consolidação. Então, estados do Cerrado e da pré-Amazônia já têm consolidado uma série de atividades, e os que estão na frente, né, que corresponde ao segundo mapa, deixa eu ver se eu consigo mostrar, todas essas áreas de verde claro ou verde escuro são unidades de conservação. Então, se a gente toma aqueles, os 43%, os 43 tipos de produtos não madeireiros que podemos começar a utilizar, nós temos aí um conjunto de unidades de conservação, né, que são o futuro em termos de novo aproveitamento, sem que haja o desgaste, sem que haja pura e simplesmente um efeito negativo na área ambiental. E, finalmente, né, para concluir, o aspecto de inovação. É o que a gente chama muito a atenção, né, porque para a biodiversidade só será possível o seu aproveitamento, a criação de novos segmentos de negócios, se nós tivermos a maneira certa de aproveitar essa biodiversidade, né? Um panorama, a política de inovação do Estado de São Paulo, né, mostra que há um grande aproveitamento. Então, a política, né, para concluir, essa política é uma política que tem seus momentos, seus altos e baixos, né? Ela vem num processo de descida ou de subida em alguns momentos. O que falta, né, é apresentar realmente em que nós poderíamos usufruir desta política, seja via INCTs, seja via inovação, no âmbito de segmentos estratégicos para o Brasil de amanhã, né? E, para mim, esse segmento estratégico é exatamente do meio ambiente, da economia verde, da biodiversidade, do segmento de criação de novos setores e de novos produtos. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Aí agora é minha vez de falar. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando. E, basicamente, eu vou tentar ser breve, embora o tema, às vezes, permite a gente viajar muito. Ainda mais eu que sou descendente de italiano. Eu vou falando e puxando a história e trazendo. Então. Mas eu queria, em primeiro, agradecer o professor Flávio Fava de Moraes, quem eu conheço há muito tempo. Foi um excepcional diretor da FAPESP, excelente reitor, tem sido um modelo para a gente seguir, né? Nós temos seguido o professor Fava por muito tempo e eu não quero perder a oportunidade de agradecer isso. Eu fui o seu coordenador de física, né, na época de diretoria da FAPESP, e aprendi muito. E, dentre muitas coisas que eu aprendi com o professor Fava, foi que a gente tem que falar alto para ser ouvido, elegante para ser aplaudido, mas pouco para ser entendido. Então, eu vou tentar seguir esse seu ensinamento. Mas eu queria te agradecer, porque
eu realmente sou um pesquisador de sorte. Talvez eu tenha sido um dos poucos pesquisadores que, quando voltou do doutorado do exterior, tinha dinheiro no banco para começar o seu laboratório. Nem isso eu não vi depois. Então eu queria agradecer ao professor Hugo Armelin, todo mundo conhece, além de um excelente pesquisador, um excepcional pró-reitor, que também valorizou muito o trabalho, inclusive da inovação, quando deu início aos grandes projetos que a gente tinha a vertente inovação. E eu me lembro várias reuniões que foram feitas quando a gente encontrava alguma dificuldade. A professora Nelly Mello eu não conhecia, mas achei que você abordou muito bem a parte que é de interesse da nação, né? Nós somos produtores de agronegócio e pecuária, né? E o Brasil é praticamente um berço, ele alimenta o mundo. Tanto é que, recentemente, nós escrevemos um artigo chamando as Technological Commodities. O chinês fez o favor de converter tecnologia em commodity, então nós temos a obrigação de converter commodity em tecnologia. Hoje o Brasil produz para o mundo uma grande fração dos grãos consumidos. Isso é uma riqueza. E tem mais tecnologia num grão do que em muitos aparelhos eletrônicos que a gente importa. Então nós temos que olhar isso. A tecnologia hoje está no agronegócio de forma marcante. Não são mais commodities. 1 quilo de picanha brasileira na China custa mais caro do que um terminal de computador na mesma China. Isso me parece que dá um indicativo do que nós temos que fazer. Então nós não podemos esquecer, eu acho que você abordou muito bem, o que é, aonde nós temos chance. Porque o gap entre nós e o mundo é tão grande em desenvolvimento tecnológico que nós temos que se pegar naquilo que está mais à nossa mão e que é a nossa maior competência. Bom, eu sou físico na área de física quântica, básica, mas eu me formei numa escola onde todo cientista, além de fazer boa ciência, tem que estar pronto para contribuir com o desenvolvimento tecnológico. Então, eu não acredito no especialista de inovação, não acredito. Eu acredito no bom cientista que está num estado de alerta constante para converter o seu conhecimento assim que for possível. E quando é necessário. Eu acredito em matemático inovador, em geógrafo inovador, em historiador inovador, em professor de línguas inovador, não só em engenharia, física, química, biologia, medicina. Porque a gente observa no mundo que aí está. E eu não queria falar da política mundial ou do Brasil, porque isso flutua tanto. Nós tivemos grandes programas, agora deu uma flutuação. O FINEP deixou de fazer, tinha um programa excepcional, que era o programa de subvenção, que eu achava legal. De repente, bum! Essa semana passada, o CNPq comunicou que está cancelando todas as bolsas RAI alocadas às empresas de desenvolvimento. Então, como que a gente faz? Então, a minha posição, inclusive eu fui escolhido para coordenar a Agência USP de Inovação, talvez porque eu tento ser um pouquinho mais pragmático do que seguir apenas a legislação. A gente tem um problema a resolver, tem que resolver sem burlar determinadas regras básicas. Tá certo? Porque incentivos, essas coisas, tem que ter programas que têm continuidade. Você monta todas as incubadoras, cria um programa de incentivo para que elas cresçam, de repente arranca tudo. Como que faz? O número de empresas que vão agora desaparecer, daquela sua estatística, é muito grande. Eu acompanho em São Carlos as empresas. Eu ajudei a formar 40 empresas na área de ótica e sigo cada uma. Todas saíram do nosso laboratório. É o maior parque de ótica voltada para engenharia e áreas da saúde da América Latina. Todas as empresas lá exportam. Eles estão tendo dificuldade. Se não fosse o mercado exterior, eles não tinham passado nessa crise. Então, quer dizer, a gente fala em política. Para mim, a política é programas de continuidade. Nós temos suficiente programas. Se dessem continuidade, seria bom. Mas eu estou muito preocupado com a universidade. Porque eu não acredito só nas leis. Tem que ter quem executa, tem que ter o ator. Não é só script. Não é? Então eu vou falar um pouquinho por que eu acredito
que a universidade tem hoje uma participação que não é mais uma opção no desenvolvimento tecnológico, independente de todas as políticas. Nós temos que achar os caminhos para que isso aconteça. E isso a USP está fazendo. Bom, aqui eu não vou falar sobre a diferença entre inovar e empreender, porque o Ari está presente, é capaz dele me xingar. Então, e também não vou dizer aonde você pode inovar, porque você pode inovar em tudo, eu já comecei dizendo isso. Agora acontece que houve uma mudança da forma das coisas acontecerem no mundo. De primeiro, as grandes corporações, as grandes empresas, elas tinham grandes departamentos de desenvolvimento. Quando eu voltei do meu doutorado, só a Bell Labs, que naquela época era a Bell Labs, depois foi dividida, um dos ramos é a AT&T, o negócio deles era a telefonia. Mas eles tinham, se não me engano, 2.400 físicos. O Brasil não tinha, na época, 700 PhD. E por que eles mantinham esse número? Porque a maneira de fazer inovação é sempre essa que eu vou contar. Começa com um monte de ideias que algumas chegam lá. E essas empresas é que faziam isso. Enquanto as universidades faziam pouco. Mas elas, de alguma maneira, contribuíam com gente e ideias. Elas avançavam o estado da arte e do conhecimento, proporcionando que isso acontecesse. Então, a inovação sempre começa com uma ideia. Mas nem toda ideia é boa. Você tem que ter 1 milhão de ideias para que você consiga provar, em princípio, algumas. Aquelas que são provadas em princípio são aquelas que a gente mostra que é uma boa ideia, não viola nenhuma lei, e a gente joga nas revistas. Publica. São boas ideias, bons conceitos. Isso na área de tecnologia eu estou falando, né? Daquelas 1 milésimo das ideias que você vê, nem toda ideia é boa. Toda manhã todo mundo nessa audiência tem um monte de ideia. Eu duvido que elas sobrevivam até o café da manhã. A maioria desaparece, é dissolvida por café. Mas algumas conseguem continuar. Então, desse 1 milésimo que eu consigo provar em princípio, 1/10 pode virar um protótipo. O que é um protótipo? É um instrumento? Não, é uma ideia que se incorpora em alguma coisa que se aplica. Tem um princípio, eu crio uma forma de torná-la aplicável. Esse é o protótipo. Então você vê, de 1 milhão virou 100. Dessas que podem ser incorporadas em alguma coisa e que são boas, apenas 1/10 pode ser um produto. E dessas, você vê aí, então já diminuí aqui 10 a quinta, né? 100 mil. E dessas que podem ser produto, apenas uma vence o mercado. Nós procuramos pessoas que são capazes de olhar esse mapa de ideias e sacar aquela que tem uma grande chance de ser um grande sucesso. Essa que chegou no final da cadeia é a inovação, é a tecnologia. O resto é conhecimento. E nós temos, de primeiro, como eu disse, todo mundo mantinha um mundo de gente para ter ideias para aproveitar as boas. Acabou. As empresas não têm mais isso. Elas vêm buscar onde? Aonde tem um monte de gente pagando para ter ideia. Aonde que é isso? Aqui. Aqui onde pode se ter ideia. Aqui onde pode se jogar a ideia fora que não presta. Então, a universidade não é mais um elemento que pode ou não entrar. Ela necessita entrar. Esse é o modelo moderno. Que talvez não fosse esse modelo em 1960, 70. Mas provavelmente a partir de 80 já começou a ser. Em 90, consagradamente, foi quando nós descobrimos a palavra inovação, a palavra tecnologia. Para nós era tão vago antes. Aí começou a se preocupar em fazer alguma coisa, as universidades se organizarem. Então você vê, a universidade e os institutos de pesquisa e tudo isso, eles são bons na primeira parte. E a sociedade está disposta a pagar. Não é? A USP tem um orçamento de quase 6 bilhões. Se fosse só para formar engenheiro, médico, geógrafo, historiador e assim por diante, não precisava tudo isso. Mas nós queremos avançar o conhecimento e a sociedade está disposta a pagar, porque ela entende que nós vamos contribuir com essa facção aqui, ó, com essa faixa aqui. Então nós temos que fazer isso. O valor das coisas, como você pode ver, é o inverso. Uma ideia não vale nada. Toda semana eu recebo um pesquisador da USP que teve uma brilhante ideia e que quer patenteá-la em 5 países do mundo. De primeiro se fazia isso. Está tudo na gaveta. Não serviu para nada.
A pessoa que está encarregada de inovação, e isso tem que ser uma política da própria universidade, tem que fazer o screening e tem que começar a selecionar aquilo que vale a pena. A universidade está patenteando hoje coisas que são fora do estado da arte. Está fora. Já não vai dar nada, mas patenteia porque vale currículo. Não é? Então nós temos que desenvolver essas políticas. A empresa tem que pegar o resto. A universidade não sabe fazer produto. E a universidade sabe muito menos chegar no mercado. Tá certo? Mesmo fazendo toda a vacina aí que o Butantan é capaz de fazer, etc., teria que ter empresas muito bem colocadas que vão levar isso para a sociedade. Então, baseado nesse princípio, não é mais uma opção. Nós temos que ter mecanismos da universidade, isso tem que ser parte da nossa estrutura, que de fato façam isso acontecer. E isso, já há mais de uma década, começaram a organizar setores. E nós temos a Agência USP de Inovação, que é um prédio muito bonito, que já foi da FAPESP, já voltou para a universidade, e que agora é a Agência de Inovação. Tá certo? E nós organizamos, é um setor muito interessante, porque aqui no Brasil, a agência, quando era aqui na universidade, ela foi invadida 3 vezes. Uma por funcionário e 2 por estudantes. E até a memória do computador eles roubaram. Então, nós não temos sequer um código de disciplina para poder entender que aquilo é uma conexão com o meio exterior e que eu tenho que preservar, porque ali estava toda a documentação que existia. Então, nós temos que ter, inclusive, essas coisas. Como que a gente vai fazer a inovação e a tecnologia? Nós temos que criar alguma coisa, porque um setor de inovação, apesar de todas as legislações e regras e tudo isso, nós temos que olhar a comunidade acadêmica. Ontem nós éramos piores do que somos hoje. Hoje eu sou procurado por estudantes. O primeiro curso de empreendedorismo que eu abri da agência, eu não tive 50 inscrições. Hoje eu ofereço um curso que qualquer aluno dessa universidade pode fazer online. Eu tenho mais de 1.000 inscrições para 200 vagas. Mudou. Cada unidade dessa universidade está determinando a sua forma de atuar no problema e de poder preencher essa necessidade, de preencher essa solicitação que a sociedade faz para que o nosso conhecimento, quando possível, vire inovação, vire riqueza. Só esse é que conta nesse processo todo. O resto é conhecimento. Vale muito, mas não contou para o avanço econômico. Então, nós temos que atuar na comunidade, tem que gerar a cultura, os estudantes têm que ser verdadeiros. Eu estudei no MIT, e lá muitos estudantes lá é a maior seleção. E muitos deles sabem que não vão sair de lá para procurar emprego. Eles têm que gerar emprego. É uma consciência. Outro dia eu dei uma palestra na Poli, já faz uns anos, e eu perguntei, quem quer um emprego na Petrobras? Quem quer na Braskem? Quem quer na... Todo mundo foi levantando a mão. Aí eu perguntei assim, quem daqui quer formar a nova Braskem? Ninguém levantou a mão. Até pouco tempo, o nosso estudante não conseguia visualizar. Então não adianta regras do governo e tudo isso, políticas, se nós não temos quem vai fazer, se nós não temos uma cultura, nós não estamos produzindo gente suficiente. Isso tem mudado muito. Eu acho que agora os estudantes adquiriram a coragem de empreender e arriscar. Um setor da universidade tem que estar vinculado com a empresa. Até outro dia isso era pecado. Mas a universidade, sem mudar nenhuma regra, conseguiu a forma de fazer isso. Hoje a Universidade de São Paulo tem mais de 90 projetos em cooperação com empresas. Outro dia eu fiz um levantamento, quantos produtos a Universidade de São Paulo conseguiu ajudar a lançar e quanto isso representa. E assim que eu tiver com esse número pronto, eu vou anunciar. Porque realmente é uma fração considerável daquilo que se coloca aqui dentro. Então nós estamos preenchendo de uma forma satisfatória o que a sociedade espera. Uma agência também tem que se preocupar com a infraestrutura. A nossa infraestrutura de inovação ainda é pobre. Eu cheguei a ter 30 funcionários para atender a universidade, que faz mais de 100 patentes por ano. Aí com os programas de demissão, nós caímos para 13 funcionários. E eu tive que preencher totalmente com estagiários. Incrível que a coisa continuou. E os alunos que são estagiários nessa área são aqueles que arrumam emprego facilmente. Alunos da farmácia adoram estar lá, porque a indústria farmacêutica está
realmente atrás de pessoas que entendem desse negócio todo. Porque ela é uma grande caçadora de conhecimento para a evolução dos seus produtos. O Estado precisa de ajuda, porque nós temos que ter o Estado com uma política boa, só você não pode ter um Estado onde quem dirige, quem decide é analfabeto. Eu sei que uma vez veio uma grande empresa de aviação para montar um grande centro aqui nesse estado. As pessoas, e a pergunta foi, aonde está o parque de microscopia eletrônica e etc. E eu não estava presente, mas segundo o que me informaram, a pessoa falou, deve ter 1 ou 2 na Unicamp e 1 ou 2 na USP. A pessoa falou, pô, só tem isso aqui não é lugar para eu estar. Porque para a indústria aeronáutica, microscopia, fundamental, desenvolvimento de novos materiais. O professor Fava sabe que aqui a USP é o maior parque de microscópios eletrônicos do mundo. Praticamente todo pesquisador que precisa tem um na sua bancada. A FAPESP fez esse favor. Então nós temos que estar juntos, nós temos que mostrar o que nós temos. Não é só dar terreno para essas grandes corporações. Eles querem saber onde está o conhecimento. Eu fiz um programa agora, que nós estamos começando um parque dentro da USP, a Caixa Econômica está vindo, outras grandes corporações estão vindo, precisam de conhecimento. A última coisa que ele me pediu é quanto eu vou pagar o aluguel. Ele só quer saber onde estão as cabeças. Eu preciso de gente nessa tecnologia, nessa e nessa. Eles estão aqui dentro? Então, está aqui. Então é aqui que eu vou ficar. Porque nós temos que ter essas parcerias. As empresas têm que ajudar a financiar um pouco o desenvolvimento das próprias tecnologias. E outra coisa que eu não quero deixar de olhar é a sociedade. Eu lancei um programa que chama-se Combinando Necessidade com Oportunidade, que você tem que olhar a sociedade. Isso é uma espécie de política pública que devia ser. Porque eu tenho que olhar as necessidades que eles têm em determinadas áreas e, de alguma forma, motivar e caçar as ideias que são promissoras para se transformar em solução. Se você começa uma empresa, ela pode ter um bom produto, mas se ela não analisou bem o mercado, as oportunidades que ela vai estar, ela vai ficar eternamente sócia da FAPESP fazendo o projeto PIP para sobreviver. Que acontece muito frequentemente. São as empresas PIP. Faz PIP, depois faz PIP, faz PIP, faz PIP. Ela chegou no mercado com algum produto? Ainda não. Mas já faz 12 anos que ela faz PIP. Isso não interessa muito para a gente. Nós precisamos, de alguma forma, aquelas que chegam lá. Bem, nós temos atuado junto... Eu tinha aqui um slide que eu acho que eu perdi nessa minha pressa, que eu coloco que a inovação ela vai além e não ao invés do avanço do conhecimento. A Universidade de São Paulo tem que continuar sendo referência. Se você pegar as grandes instituições inovadoras, são aquelas de melhor ciência básica. Isso deve ter uma mensagem boa, porque a inovação ela tem que vir na universidade e nos institutos de pesquisa como um complemento, além e não ao invés da geração de conhecimento básico. E mesma coisa a formação de pessoas. Tem que vir além de formar boas pessoas. Bom, a gente tem hoje na universidade parques tecnológicos, temos um em Ribeirão Preto, vai ter um aqui em São Paulo já aprovado, que é o Núcleo Parque, não é mais aquela beleza de prédio que você vê na entrada da Avenida Politécnica, é algo dentro aqui, perto ali do IPEM, onde vai ser o Núcleo Parque Tecnológico, que já tinha ideias de ser. Nós temos mais ou menos um total de quase 200 empresas incubadas dentro da universidade, e o modelo que foi feito, que era um modelo que era difícil, como empresa, universidade, é um modelo muito trivial, é separar a governança de gestão. Nós fazemos a governança, nós determinamos as diretrizes, nós determinamos quais são as metas a serem atingidas e trazemos gestores por contrato para levar adiante isso. Nós temos que ser uma referência, eu acredito que a USP, tudo que ela faz é referência. Nós organizamos o projeto Inova Goiás, que foi um projeto de cabeça, tronco e membro, e por isso que vai dar certo, que não adianta você ter uma escola de mecatrônica onde tem mais boi do que homem, você tem que ter vocações. Nós estamos fazendo o projeto Matopipa, a ministra, meu Deus do céu, como que chama que era a ministra da Agricultura? A Cátia Abreu, ela contratou a universidade para fazer um programa junto ao Matopipa, que é Maranhão, Piauí,
Tocantins e Bahia. E nós fomos visitar, andamos de sacolinha com ela, descobrimos como que poderíamos fazer um grande planejamento. Isso foi feito, mas aí ela abandonou, não sei o quanto vai ter continuidade. A gente atua em muitos setores, eu ia dar algum exemplo, mas o meu tempo já se esgotou, by far. Então eu vou parar por aqui, agradecer. E eu espero que o que eu falei, mais localizado para a universidade, complementa um pouco daquilo que a professora falou, de um modo mais geral. Muito obrigado. Agora teremos a palavra do professor Hugo Armelin, professor do Instituto de Bioquímica, agora um dos diretores do Instituto Butantan. E como disse o Vanderlei, eu tive o privilégio de tê-lo como pró-reitor de pesquisa na gestão que tivemos, e ele foi realmente uma das estrelas da equipe. Hugo, a palavra é sua. Muito obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Quando fui convidado, eu não entendi direito o que era. Dá uma batidinha no fone para ver se Vocês estão me ouvindo ou não? Agora sim. Tá bom. Então, quando eu recebi o convite inicialmente, eu não entendi direito o que era, mas, por razões do momento, eu tinha que responder logo sim ou não. Por acaso, eu descobri que o Fava estava envolvido. Então, eu respondi de imediato sim. Em parte por nostalgia, porque há muito tempo eu não sento na mesma mesa com o Fava. Eu tive esse privilégio ao longo de, na verdade, décadas, porque eu estive com ele na FAPESP e depois estive com ele na reitoria da USP. Bom, por sorte, essas 2 semanas são as semanas em que eu estive mais desligado de obrigações que vão se acumulando e com data marcada. Mas eu vou tentar fazer hoje o que eu não faço há muitos anos. Isto é, vou falar sem usar qualquer PowerPoint. Antigamente não eram PowerPoints, mas eram aqueles slides, etc., que a gente usava. Bom, muito bem. Eu não vou procurar uma visão abrangente como os meus 2 antecessores fizeram. Eu conheço bem o professor Banhato, conhecia pessoalmente a professora Anneli hoje, agora há pouco, e para saber melhor do seu passado profissional, eu andei consultando a internet, etc. Então, bom, a minha intenção é tentar ser provocativo, mas pontual. Eu até esperava ter falado antes, que talvez fosse mais fácil, mas eu acho que não ficou prejudicado. Eu tenho 2 itens que eu quero abordar. Um é sobre grandes sucessos do passado e suas consequências. E o outro são desafios do momento atual. Não esperem que eu vou fazer um grande quadro. Não, eu vou ser, insisto, pontual. Me surpreendeu que nenhum dos meus antecessores deram ênfase à FAPESP. Então, eu vou citar 2 grandes sucessos e suas consequências. Um, a FAPESP. Outro, a CAPES, com os programas de pós-graduação. Por que são 2 grandes exemplos por razões diferentes? Se a gente tivesse citado, eu não tinha falado. Como que é? Se a gente tivesse falado, Tá certo. Não tinha que falar. Não tinha que falar. Não, acho que teria. Dependendo do que vocês iam falar. Sobrou. Bem,
Naturalmente, antes desse, eu estou falando de passado, mas o grande salto do passado foi a criação da USP. Mas eu estou indo agora muito além no tempo, então eu estou colocando a FAPESP. O que a FAPESP fez? Ela criou um balcão aberto para recebimento de projetos de professores pesquisadores. Ela fazia financiamento, desde o início, financiamento direto ao professor pesquisador. E ela criou um sistema de avaliação de projetos por pares que ganhou credibilidade e se manteve. Agora, a FAPESP teve, nesses primeiros 30 anos de FAPESP, que ocorreu tudo isso, efeitos negativos? Sim, eu vou apontar alguns deles. O primeiro não é um efeito negativo. Eu estou falando muito à vontade, porque uma das vantagens de estar aqui, e o prazer de estar aqui com o professor Fava, é que ele poderá me contrapor ou corrigir. Bom, o que a FAPESP fez foi a subversão da hierarquia universitária. Ao entregar a qualquer professor competente o suficiente para gerar um projeto, recursos para que tocasse o projeto, e tivesse um sistema próprio de cobrança, avaliação por pares, cobrança, e também o sistema de avaliar o investimento. Então, ela subverteu a hierarquia universitária. Esse é um efeito... Não, eu acho que é um efeito positivo, só que tem um problema que ocorreu. Ocorreu uma atomização da pesquisa acadêmica. Em que sentido? Os projetos de um professor passaram a ser projetos progressivamente mais curtos e de alcance limitado. Por quê? Porque essa quebra da hierarquia tornou o professor um empreendedor acadêmico no sentido do que ocorre na Universidade Americana, só que não com aquele dinamismo. Veja que o empreendedor, professor Banhato, ele pode ser um acadêmico só. Ele vai estar pensando num projeto que tem início, meio e fim. É de criação do conhecimento, ele pode estar preocupado, sim, em ver o que pode aquilo gerar algo que vai gerar inovação. Mas uma coisa ele não sobrevive se ele não gerar um projeto competitivo. E que é a fonte dos recursos que ele vai trazer, inclusive do próprio salário, ou parcialmente. Não é o nosso caso. O que aconteceu, então? O ambiente acadêmico pouco propício à associação espontânea de professores não gerou projetos ambiciosos de objetivos grandes, cuja maturação é de longo prazo. Apesar de a FAPESP estar aí, e ela começou a ganhar. E isso foi a transição que o professor Fava capitaneou, a transição de relativamente pouco dinheiro para muito mais dinheiro, e agora ser capaz de financiar quase só com recursos próprios projetos mais ambiciosos, só que eles não apareciam da universidade. A não ser iniciativas de professores, mas professores que não estavam capitaneando setores da universidade. Setores no sentido administrativo da organização da universidade. Então, esse foi um conjunto de efeitos negativos. Agora, o que aconteceu? A FAPESP passou a ser a
agência iniciadora, não de fornecer recursos, mas de criar projetos agora mais ambiciosos. Projetos que uniam, obrigatoriamente, diversos professores. Essa foi a ideia do projeto temático na gestão do FAVA, isso em 92, 91. Foi um pouquinho antes que começou a pensar nisso, foi um pouco antes. Foi ainda na década de 80. E depois que começou a 90, 91. Em 90 já estava lançado o projeto temático. Agora, deixa eu dar um pulo e pensar um pouquinho na CAPES e os programas de pós-graduação. A pós-graduação brasileira foi um grande sucesso. E o papel da CAPES nisso foi mantido. Aquela continuidade que o Banhato muito bem colocou como sendo o grande defeito, porque não há continuidade. Cria-se programas, os programas não andam. Então, tanto a FAPESP manteve-se ao longo de décadas, como a pós-graduação. Agora, o que fez a CAPES? Teve um grande sucesso no incentivo à criação de programas cada vez mais especializados. Então, estava picando áreas de conhecimento, quer dizer, disciplinas tradicionais iam ficando com áreas relativamente menores. E isso não é bom, inclusive porque muitas áreas clássicas elas acabam ficando totalmente superadas. Então, mas a CAPES e o sistema de pós-graduação criou um sistema de avaliação de programas de grande credibilidade, que se manteve. Veja, não é o mesmo problema que outras áreas do sistema federal teve, em que grandes programas, a FINEP, por exemplo, começou com grandes investimentos, montou um sistema de avaliação que foi par e passo com o problema de inflação, etc., ficando desacreditado. Enquanto que aqui não houve isso. Porém, com o problema de criar novos programas limitados, houve também uma dispersão. Lembra a história da FAPESP alimentando professores, trabalhando sozinhos. Então, aqui programas cada vez mais restritos e, então, uma grande dispersão. Projetos limitados, que eram projetos de um mestrado aqui, um doutorado ali, e assim por diante. Muito bem. Esses são os sucessos e suas consequências, que estão aí. Apesar, notem, apesar de crises semelhantes a que nós passamos nesses últimos anos, tivemos no passado. E essas agências foram capazes de manter esse programa. Capazes de manter a sua função, apesar das consequências que eu estou destacando. Bom, no momento atual, nós estamos reclamando de falta de recursos no Ministério de Ciência e Tecnologia. Qual seria, além de fazer o que tem sido feito, mas muito da nossa grita tem sido uma de setores corporativos, que estão lutando para manter os recursos que chegam por mecanismos que demoram muito tempo para ser criado. Mas são programas que estão se repetindo e tornando cada vez menos importantes para resolver grandes problemas, problemas do país ou problemas que vão além do país. Então, eu pensei, que desafios do momento atual seria importante
ter em mente? Eu acho que é transformar algumas das nossas universidades em instituições no topo dos mais competitivos centros de criação de conhecimento científico e tecnologia no mundo. Veja, eu não estou simplesmente falando que nós temos que melhorar no ranking. Não. Nós sabemos o que significa ter universidades que estão realmente no topo, disputando posição, como fez nos anos recentes, ou na década, ou 2 décadas recentes, a China, que está tentando fazer isso. Como fez o Japão, décadas atrás. E isso, recentemente, Hernan Chamovitch e Brito Cruz escreveram um artigo, acho que no Estadão, se não me engano, justamente propondo que devia se criar um programa nacional, de algum jeito, envolvendo o sistema federal e os estaduais, para fazer com que algumas das nossas universidades dessem um salto. E esse é um alvo que eu destaquei, que vale a pena considerar, já que nós estamos conversando na universidade, e estamos conversando na universidade, que é a universidade que, apesar de tudo, ainda se destaca entre as melhores universidades do mundo. É o grande destaque, muito embora esteja ainda muito aquém do topo a qual nós estamos referindo. Eu vou parar aqui para aguardar o que o professor Fava vai falar do que eu acabo de levantar aqui. Coisas das quais ele pensou por muito tempo, em diversas funções. Eu me surpreendi muito com o professor Fava, o seguinte: eu comecei a conhecê-lo muito de perto na FAPESP. E ele tinha critérios que eu não tinha nada a falar contra, mas nada, absolutamente nada. Eu tinha algum contato com ele nessa época ainda, dentro da universidade, porque ele, apesar de ser diretor científico por diversos períodos, diversos mandatos, lá na FAPESP, ele era muito atuante dentro da universidade. Mas eu conhecia pouco da atuação dele na universidade, eu conhecia lá na FAPESP. Depois eu passei a conhecê-lo dentro da universidade, pois ele usava pesos e medidas de acordo com o ambiente. Foi por isso que a universidade ganhou muito com a passagem dele pela reitoria. E a FAPESP teve a pessoa certa para a transição que fez, do período em que era apenas a financiadora do balcão, aquele que subverteu a hierarquia da velha universidade e começou a induzir. Eu cheguei a escrever um pequeno introito para o número da revista da FAPESP, quando foi o professor Pérez que me pediu, quando foi lançado o fim do projeto Genoma. E o que eu concluí lá era o seguinte: a FAPESP passou a induzir e a universidade continuou ficando a reboque. Ela tem lutado para ter iniciativas próprias. Eu acho que o Fava lançou muito na gestão dele como reitor. O próprio Banhato, ele é produto desse período, porque ele, como ele é muito mais novo que eu, muito mais novo que o Fava. Não parece. Não parece? Tá bom. Enfim, eu acho que nós estamos mais armados para enfrentar, mais armados de gente. Eu sou um infatigável otimista, mas muito obrigado, acho que chega, já falei demais, né, Fábio? Bom, colegas,
O Gildo está por aí. Nós temos, né, Gildo, um período que pode haver manifestações dos colegas da audiência, né? Perguntas e assim por diante. Então eu vou ser bastante breve, em umas poucas palavras, no sentido de dizer inicialmente que eu estou até um pouco constrangido de tantas vezes que foram feitas referências à minha atividade acadêmica dentro da USP e das instituições afiliadas, notadamente a FAPESP. Mas eu não deixaria de dizer que tive um enorme privilégio de vida acadêmica, porque eu ocupei as 3 principais cadeiras que possam existir em relação à ciência e tecnologia do Estado. Foi a diretoria científica da FAPESP por 10 anos, foi a reitoria da Universidade de São Paulo, que é a melhor universidade da América Latina e uma das melhores do mundo, como reitor, e também num curto período como secretário estadual de Ciência e Tecnologia no governo do governador Covas. Essas 3 posições, elas se imbricam no sentido temático, no sentido de objetivos, mas elas trabalham com ferramentas diferentes, trabalham com procedimentos diferenciados. Por exemplo, um deles é até que ponto a política influencia o desenvolvimento socioeconômico através das instituições científicas. A gente pode dizer que a política não deveria interferir, e isso é garantido na FAPESP constitucionalmente no seu financiamento. Portanto, a política não pode interferir no sentido de deixar de cumprir a Constituição do Estado. Essa é uma salvaguarda que o sistema científico tem no Estado de São Paulo e que não existe no Brasil. E em vários estados que tentaram fazer imitações dessa prática de política científica, fracassaram no cumprimento dessas missões. Existiram vários exemplos aqui mesmo no Estado de São Paulo do governo querer determinar o que é que o recurso disponibilizado para a FAPESP pela Constituição, aonde ele deveria ser colocado. E por N vezes a FAPESP, no seu sistema de avaliação de mérito através dos especialistas, disseram ao governo, não, isso não tem fundamentação científica suficiente para ser financiado pelo dinheiro do próprio Estado. Existem alguns exemplos, eu poderia dar alguns, mas tem uma de um governador que ficou possesso com uma recusa de um pedido que chegou à FAPESP. Alguns meses depois, na Assembleia Legislativa, eu encontrei, ele me chamava de garoto, eu era realmente mais novo na época. Ele falou assim, a FAPESP está absolutamente correta, vocês não têm que ser subservientes. Eu dizia, governador, a FAPESP pode curvar, mas não quebra. Porque a autonomia que a comunidade científica deve possuir, no sentido de desenvolver aquilo que foi dito pelos meus colegas que antecederam, desenvolver suas ideias, testar as suas vocações e olhar institucionalmente mais do que para o próprio umbigo, fazer as coisas com uma certa humildade, mas não é uma humildade comportamental, não é uma humildade somática. Ela é uma unidade como valor intrínseco do caráter das pessoas. Por isso que a universidade tem que ser diversa, tem que ter diversidade, mas ela tem que ter estrutura ética, estrutura moral e poder defender seus pontos de vista de uma maneira simples e democrática, né? Tem princípios governamentais que dizem que saber governar é saber escolher. Eu diria que saber bem governar é saber bem escolher. Como disse o Banhato, a Nelly, o Hugo, esses programas que dão êxito no sistema são frutos de uma equipe de pensadores que vão para um consenso de uma determinada linha e desenvolvem essa linha com sucesso. Existem os sucessos individuais, mas existem os sucessos também programáticos, né? Criação da Embrapa, criação do Instituto de Pesquisas Espaciais, a constituição de inúmeros programas de importância relativamente inquestionável. Como é que a gente se comporta?
você favorece os que já estão com nível de excelência para serem cada vez melhores e não se dedica muito aos que estão mais, entre aspas, mais fracos? Existe consenso em fazer uma política Robin Hood, no sentido de que os mais desenvolvidos e os mais ricos tenham a obrigação de ajudar os que estão mais carentes na estrutura? Existe interesse de desenvolver regiões menos profícuas e continuar a desenvolver prestigiando as instituições mais bem desenvolvidas? Todas essas questões se enquadram em políticas de ciência e tecnologia. Tem algumas que são autênticos fracassos. Quem não ouviu falar no programa, por exemplo, da Sudene, da Sudã, que eram programas regionais, que era para desenvolver o país e quebrar a concentração da riqueza em determinadas regiões? Está correta a escolha, mas precisa estar fundamentada em quem são os atores, quem que vão fazer aquilo que foi dito. Precisa quem faça ação, quem exatamente desenvolva o processo. Esse exemplo que o Hugo se referiu, que da FAPESP, eu acho que ele é singular. Ela, durante muitos anos, ela trabalhou com os pesquisadores, diretamente com os pesquisadores. Mas chegou um momento que ela se enquadrou naquele programa do SALME, da Unesco, sobre o chamado Universidade de Classe Mundial. O SALME, na Unesco, fez um livro sobre isso, o que é uma universidade de classe mundial. E a USP foi brindada dentro desse livro por um pequeno texto de umas 2 páginas, e que diz mais ou menos o seguinte: a USP não precisa ser ensinada para fazer pesquisa. A USP aprendeu a fazer pesquisa. Ela sabe fazer isso. Segundo ponto, a USP não é uma universidade pobre. Ela tem um orçamento comparável com universidades semelhantes internacionalmente. Como já disse, se não me engano, o Banhato, o orçamento da USP previsto para o próximo ano está em torno de 5 bilhões de reais. Um pouco menos de 5 bilhões de reais. Mas ela faz muito mais recursos do que esses 5 bilhões orçamentários, através de captação de recursos da FINEP, do CNPq, da FAPESP, mecanismos internacionais. Por exemplo, eu que estou lá na área da saúde, tem vários mecanismos de Fundação Bill Gates, NIH, instituições privadas e instituições também públicas, internacionais. Então, o volume de recursos é visto por esses especialistas como um recurso bastante considerável. Então, o que falta para a USP ser uma universidade de classe internacional? Se ela tem qualificação, sabe fazer pesquisa, tem recursos razoáveis. O que é que está faltando? Uma palavrinha: gestão. Está faltando organização para que tudo seja bem feito, consensualmente definido e rapidamente estabelecido. Porque senão, quando nós chegamos no ponto que queremos, já estamos na véspera dos outros. Os outros já foram à frente. Não percam a esperança, como diz o Hugo, que ele é otimista, todos nós devemos ser, mas nós temos que trabalhar dentro de uma vontade institucional. O que precisa é fazer com que a instituição adquira credibilidade, assim como, por exemplo, a FAPESP ganhou. Quando mudou-se na Constituição do Estado a fixação financeira da FAPESP de 0,5% sobre o ICMS líquido do Estado, se arrecada 100%, tira 25% dos municípios, 1% do processo habitacional, sobre o restante, 0,5% era da FAPESP. Nós conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa, com toda a diversidade ideológica dos partidos que lá estão representados, aprovar por unanimidade que passasse de 0,5% para 1% na Constituição Estadual, o que demonstrou que havia, mesmo nessa heterogeneidade até intelectual dos deputados que lá estão presentes, que a instituição tinha ganho a credibilidade necessária para receber esse apoio que é constitucional. No Estado, no Brasil, não tem essa constitucionalização, por isso que tem esses soluços de hora você fala que tem dinheiro, tem hora que você engole a ausência do investimento. A ciência e tecnologia
constituem assuntos vibrantes, bastante importantes, entusiasmantes. É uma oportunidade de desenvolvimento intelectual de líderes que ficam tanto na própria universidade como vão para a sociedade dirigir grandes empresas, grandes bancos, grandes empreendimentos. É um celeiro que permite que o desenvolvimento intelectual tenha realmente tudo aquilo que o potencial de cada um pode oferecer. Nós tivemos 3 apresentações que foram ricas em exemplos que vão dentro dessa linha, e eu me sinto hoje bastante orgulhoso de estar com o Manhato, com a Nelly, com o Hugo, e principalmente com o convite que o Centro de História e da Ciência aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas criou, e que o Gildo está na direção, junto com o IEA, constituindo instituições segmentadas dentro da USP, mas com visões absolutamente aglutinantes. Eu agradeço muito e principalmente o interesse dos colegas que estão aqui na audiência, porque demonstraram que o tema realmente lhes interessa e ele tem relevância para o país como um todo. Nós vamos, na oportunidade, portanto, agora de vocês se manifestarem, basta levantar a mão, identificar-se e dirigir a pergunta para os nossos simposiastas aqui, para os nossos seminaristas, e teremos o máximo prazer de poder oferecer uma resposta adequada. Eu vejo uma mão aqui, por favor. Vocês vão me desculpar, primeiro eu preciso pôr o óculos para identificar-se. É só guardar o microfone, por favor. Obrigada. E identificar-se também. Está sendo transmitido ao vivo o evento. Obrigada. Boa noite, meu nome é Júlio Stern, do Instituto de Matemática. Eu gostaria de discordar da posição do professor Hugo. A FAPESP não subverteu coisa alguma. A FAPESP deu os instrumentos para se completasse a reforma universitária, extinguindo o sistema de cátedra. Quanto a verbas destinadas a pesquisadores, elas podem realmente ter um efeito atomizador, mas dão os recursos para a independência de pesquisa. Outras linhas de financiamento complementam os instrumentos que a FAPESP disponibiliza. Os pesquisadores que tenham vocação para se agregar podem construir projetos temáticos e vão ser muito recompensados por isso. Quem tiver realmente vocação e liderança de pesquisa pode constituir CEPIDs e vão ser ainda mais recompensados por isso. Então, eu acho que a FAPESP não subverteu nada, muito pelo contrário, a FAPESP faz tudo certinho. Vamos fazer pergunta e resposta para não ficar muito distante entre uma coisa e outra, pedindo que as duas sejam tão breves, tão sumarizadas como o senhor conseguiu fazer, porque às vezes o brasileiro tem esse pequeno deslize, às vezes ele não consegue fazer uma pergunta sem fazer outra conferência, né? Então, muito objetiva a sua pergunta. Ô, Júlio, o termo subversivo, eu acho que é muito adequado. Nós tínhamos uma estrutura, que o Fábio até conhece melhor que eu, onde catedráticos sentavam no topo de uma cadeira e que sob ele ficavam. Se ele era muito bom, você conseguia produzir coisa boa. Mas, se não era, aquilo perpetuava uma estrutura que precisava ser subvertida. E ela foi de uma maneira muito hábil, que não foi na inteligência de ninguém, foi aos poucos essa gente que criou a FAPESP e tratou de fazer, instalar e fazer andar, sem dúvida perceberam e foram fazendo isso. É nesse sentido. Agora, a outra parte é que a universidade não foi capaz de passar à frente. Não houve uma disputa entre a FAPESP como iniciativa, a universidade com a outra. A universidade esteve sempre atrás. Foi isso que eu tentei passar. Temos mais algum colega que queira fazer uma pergunta para os debatedores?
Podemos entender que estão satisfeitos com, ou não, com o desempenho. Professor Ari. Professor Ari Plonsky, que bom, sou evidentemente discípulo do professor Fava, ele já se manifestou, vamos dizer assim, enfim, não sei se a palavra certa é embaraçado, mas realmente merece os elogios que foram feitos, e eu comecei a vida olhando a universidade de uma outra perspectiva, graças a um convite que o professor Fava fez para a antiga SECAI. Mas, obrigado às apresentações da professora Nelly, particularmente a questão dos parques tecnológicos, do professor Banhato, que está mostrando, né, que a universidade pode ser empreendedora, e o professor Hugo, que acho que trouxe a questão importante dos bons exemplos e da questão do efeito que a política tem, né, no caso da mudança da estrutura da universidade. Mas a minha pergunta, para quem quiser responder, se os três quiserem responder, dependendo do tempo, os quatro, como o senhor Fava, evidentemente, também, é o seguinte, olhar para frente. Né? Nós estamos na véspera de uma nova gestão da USP, em particular, né? Mas nós estamos na véspera de uma nova eleição no país, estamos no processo de transformação mundial pelo conhecimento, de forma geral, com todas as questões que nós sabemos, e se vocês pudessem nos iluminar, não com uma análise da política histórica, já que é um centro de história, é correto, mas o que foi, mas o que vocês vislumbram para frente a partir dessa vossa enorme experiência que tem cada um na sua perspectiva, mas de olhar políticas, olhar instituições. Entre vocês três, quem quer começar a responder? O professor Ari. Nelly se dispõe a começar. Tá, obrigada. Está saindo, né? Eu vou tentar, professor Ari, comentar dois aspectos que eu falei muito rapidamente na apresentação, né? Então, o futuro, né? Parte do futuro, obviamente que tem muito mais. Mas o Brasil, como um país, né, exportador, não mais só de matéria-prima, mas, né, de produto que tem um investimento tecnológico muito grande, eu acho que a universidade tem que estar do lado desse desenvolvimento, um aspecto. E quando eu falei dos INCTs, por exemplo, hoje a gente tem vários deles na área da agricultura, na agricultura tecnologizada. Mas eu acho que tem um aspecto da agricultura, e o Brasil é o caso das duas agriculturas, que precisa levar também muita tecnologia e muita inovação, né? Que é a agricultura familiar, que é quem nos alimenta, né? Então, o brasileiro é alimentado por essa agricultura familiar, que é ainda bastante atrasada comparada com o agronegócio. Então, acho que aí, né, nós não podemos descuidar do agronegócio, de jeito nenhum, tá? Mas não podemos descuidar da agricultura que nos alimenta, né? Então, acho que, para pegar de dois aspectos, a agricultura é um caminho. O segundo caminho é realmente a biodiversidade, né? Eu ensino numa escola que é tida como a única unidade interdisciplinar dessa universidade, né? A Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e trabalho com alunos que serão gestores ambientais e gestores de política pública. Eu vou ficar nos gestores ambientais, que é mais minha praia, que eu adoro, né? Só de você ter a possibilidade de ir além da farmácia e da cosmetologia, por exemplo, na exploração da biodiversidade, acho que a gente ganharia muito, né? Nós estamos formando, dentro da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo e em Piracicaba, nós formamos, sei lá, quase 100 gestores por ano,
Tá? Esses gestores têm muito a desenvolver no âmbito da biodiversidade. Então, acho que esse também é um futuro, né? E aí nós precisamos ser velozes. Né? Tem uma velocidade que não pode ser a mesma velocidade do desenvolvimento tecnológico da agricultura. Se a gente pegar, por exemplo, a formação dos centros específicos, centro da soja e outros, são dos anos 70, na Embrapa, né? E a gente vai ver o Cerrado, a pré-Amazônia a produzir nos anos 90. Então, levamos, brincando, 20 anos. Nós não temos esse tempo à nossa frente. Então, o futuro tem que investir muito na formação desses meninos, né? E meninas, e investir, por exemplo, na descoberta de outros aspectos da biodiversidade. Para mim, é uma saída. Ou duas. Vanderlei. Deixa eu tentar ser objetivo. Eu concordo que nós temos que achar, como diz o presidente da Academia Brasileira de Ciência, Luiz Davidovich, nós temos que achar o nosso projeto Homem na Lua. Figurativo, quer dizer, nós temos que ter uma vontade coletiva em termos de ciência e tecnologia. E se você pensar um pouquinho, biodiversidade é aonde nós podemos fazer uma grande diferença. Então, eu concordo. Nós temos que ter um macroplano para desenvolvimento científico e tecnológico e, obviamente, você não vai deixar os outros, mas tem que ter um macroplano, porque o macroplano faz todo mundo ir para uma única direção. E nós temos que andar numa direção. A coisa não pode ser difusiva, né? Porque isso, o centro de massa não anda. O gap que existe entre nós e os países envolvidos em tecnologia é tão grande que, se a gente não fizer uma escolha certa agora, nós estamos arruinados. Mas eu sou uma pessoa otimista. Eu acho o seguinte, não tem dinheiro suficiente para tudo. Não tem. Não adianta a gente sair batendo panela. Não tem dinheiro suficiente para tudo. Como que nós, cientistas, poderemos fazer alguma coisa? É tentar convencer os dirigentes a criar prioridades. Outro dia não tinha dinheiro, mas aí apareceu uma carta de 25 prêmio Nobel, apareceu uma carta de 2.000 e não sei quantas assinaturas, apareceu 400 milhões de CNPq. Então, eu acho que, se a gente olhar o que vai acontecer, nós não vamos continuar sem dinheiro mais um pouco, não é isso? Um pouco que eu digo é um pouco, uma década. Então, eu acho que nós temos que nos organizar e fazer pressão, no bom sentido, em indicar para os nossos dirigentes que virão, ou que estão aí, quais devem ser as prioridades. Porque, como disse o professor Fava, a escolha, a boa escolha, se tem pouco dinheiro, você tem que aplicar bem. Não adianta a gente querer resolver todos os problemas da sociedade que nós não vamos conseguir agora. Não há recurso para tanto, pelo menos não público. Então, nós temos que fazer um pouco das equações, né, Ari? E eu acho que está demorado. As propostas, primeiro tem que fazer pressão. A academia agora tem que se unir e mostrar aonde é relevante botar o investimento, sem deixar algumas outras coisas que são também prioritárias. Tá certo? Então, eu acho que é o momento da escolha. Não tem muito, então nós temos que saber o que eu vou plantar que vai dar mais certo. E, obviamente, não precisa ser muito inteligente para ver que, se você não conseguir decidir que ciência e tecnologia continua sendo o lugar certo para colocar, vai ser um grande retrocesso. Eu acho que a maioria de vocês, ou um grande número, já visitou toda a América Latina. Eu visitei todos os países da América Latina, inclusive Cuba. Nós estamos muito além. Nós teríamos que olhar a América Latina, ser uma referência, fazer um consórcio, mostrar as qualidades. Não é interessante termos vizinhos caindo, temos que ir lá. E para isso tem que ter as escolhas corretas. Eu acho que a gente tem que ter um roadmap para os próximos, e nós não temos. Se eu perguntar assim para você, ou para qual é o nosso plano de fato, outro dia gastamos um tempão fazendo as metas, fiquei até decepcionado com as metas todas que nós temos que atingir na universidade. São tudo porcaria, nós temos que atingir uma grande meta. Nós temos que ter uma vontade coletiva que nós não temos ainda, Ari. E eu acho que a universidade tinha que fazer esse
esse exercício. Eu acho que eu imagino que o Fava falou num certo momento alguma coisa de vontade institucional, eu acho que é isso. Ele usou essa frase. Nós temos que ter essa, e cada uma tem que ter uma, e nós vamos ter que fazer uma pressão muito grande. Eu acho que a academia está demorando muito para dar a resposta à impressão que precisa. Porque eles vão ceder. Porque isso é um setor prioritário. Hugo. Só mais 2 ou 3 palavras. Pensando como universidade, a USP já está bem colocada, entre aspas, no ranking das grandes universidades internacionais. Mas ela tem que ir muito mais além. Nesse momento, o que tem que ser feito é principalmente nos convencer do seguinte: nós temos que criar setores com competitividade para criar conhecimento e fazer tecnologia, inovação, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem que manter aceleradamente o processo de inclusão social de todas as classes na comunidade acadêmica, como estudantes. Porque antes nós achávamos que nós íamos diminuir a qualidade. Agora não existe mais isso. Então, eu até tinha marcado aqui, esqueci de mencionar isso. A universidade precisa, sim, o que o Banhato está falando, eu concordo com ele. É preciso ter um moonshot, né? Homem na Lua. Né? Um homem na Lua, sim. Mas também é homem na Lua fazer a inclusão social com grande determinação, dar exemplo. A crise, então, é ideológica, não é só econômica. Exatamente. É um problema ideológico, além de econômico. Então, nós temos que fazer isso. É só isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Eu vou dizer apenas mais uma frase que, dentro do âmbito da universidade, às vezes causa uma surpresa. Essa frase não é tão feliz como uma que foi dita por um literato brasileiro, que eu não sei se foi Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, foi alguém desse nível, desse naipe, que diz que o melhor professor é o eterno aluno, né? Que é o seguinte: a universidade, no contexto internacional, ela se coloca muito mais por causa da pesquisa que ela desenvolve do que por causa do ensino que ela ministra. Então, quem tem uma vocação didática, de realmente olhar para o estudante, olhar para o curso e se desenvolver loucamente no sentido de dar um belo ensino, às vezes fica um pouco, entre aspas, chateado, triste, de saber que se valoriza muito mais a pesquisa do que o ensino. Porém, o fato que é inquestionável é que onde as coisas são bem realizadas, a pesquisa enriquece o ensino. Então, a pesquisa é uma fonte de fazer com que o ensino seja mais eficiente, mais eficaz e que contribua mais na formação da pessoa do que o docente simplesmente repetitivo, aquele docente que ainda está com a mesma fichinha de 50 anos atrás na sua frente, né? O Gildo fez um sinal de que o simpósio terminou o seu tempo. Não tem prorrogação como no futebol. E eu quero agradecer profundamente a presença de todos vocês que estiveram interessados no tema, principalmente a participação e contribuição que a Nelly trouxe, o Banhato e o Hugo trouxeram, e acreditar que vocês também, a partir de agora, têm maneiras de discutir mais as questões de ciência e tecnologia no ambiente em que vocês convivem. Muito obrigado pela presença e parabéns ao Centro de História da Ciência e ao IEA, Instituto de Estudos Avançados, pela promoção desse importante evento. Muito obrigado. Bem, eu agradeço a presença de vocês. A gente termina, não porque o assunto terminou, evidentemente, né? Mas é porque nós temos mais 2 atividades aqui do simpósio e convido todos. A próxima é uma apresentação feita pelo Departamento de Música da ECA
que vai nos apresentar 2 quartetos e depois teremos ainda uma sessão de lançamento de livros. Mas, novamente, muito obrigado. Eu queria tirar uma foto com vocês. Vamos tirar já. Vamos tirar já. Vamos ali no cantinho. Tá bom. Uma vez só? Uma vez só. Boa noite a todos. Nós somos o Quarteto Solares, somos um grupo formado já desde 2014, somos estudantes do Departamento de Música aqui da USP também. E vamos tocar hoje, então, a canzoneta do concerto do Quarteto de Cordas do Mendelssohn e, em seguida, um quarteto completo do Beethoven. Queria agradecer a presença de todos, a audiência e a curtida na página do Facebook que vocês vão dar para a gente hoje à noite. Então, um prazer.